Vim aqui fazer um convite, plim, plim, plim. Um convite para você receber uma varinha branca, fazer parte do treinamento Mago do Oratório. As matrículas vão até o dia 13, e aí segue o treinamento, começam as aulas. Mas se você já entrar, já tem acesso às primeiras aulas, os primeiros testes, são aproximadamente 22 aulas que já estão disponíveis. E hoje eu vim falar um pouco mais para você sobre o treinamento. Ontem eu fiz uma live que foi muito interessante, que eu falei sobre os 7 níveis da identidade. Hoje eu quero falar para você, eu estava anotando aqui 3 atributos de um apresentador em público. 3 atributos de um orador, 3 atributos de um palestrante. 3 atributos que são extremamente necessários para que você consiga fazer uma apresentação em público estando confortável ao falar em público. Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, numa universidade americana, estava junto com o Bill Gates. Os alunos estavam perguntando para eles, alunos de uma universidade, estavam perguntando para eles qual a dica que eles dariam pela experiência, pelo governo que eles têm nas suas empresas, pelo posicionamento que eles têm no mundo corporativo, nas experiências de serem líderes, de governar inúmeros profissionais. E eles foram conversando com esses jovens acadêmicos e fizeram uma pergunta. Uma moça fez uma pergunta para o Warren Buffett. Disse assim: Warren, se você tivesse que dar um conselho para um jovem que quer crescer na carreira, qual seria o conselho? Um só. Ele diz assim: se eu tivesse que dar um conselho, somente um conselho, eu daria o conselho de que você deve aprender o mais rápido possível a estar confortável ao falar em público. Esse é meu conselho. Então, aprender o mais rápido possível a estar confortável a falar em público. O Bill Gates colocou outras características. O Bill Gates colocou que as 3 características que ele achava importante para os profissionais que trabalham na organização dele. Você ser um bom profissional que trabalha sozinho. Então você, quando tiver uma atribuição, uma tarefa na sua bancada, no seu computador, você ser um bom executor de tarefas. Essa é uma atribuição importante. Ele disse assim que uma segunda característica era você também aprender e também saber trabalhar em equipe. Então, a primeira tarefa é você ser um bom executor, trabalhar com aquilo que você tem que fazer, e uma segunda atribuição era você também saber trabalhar em equipe. E uma terceira característica, que também é muito reconhecida na Microsoft, é quando você tem a capacidade de gerir outras pessoas. Esse foi o conselho de Bill Gates. Ele diz assim que essas 3 características dos profissionais que têm sucesso na Microsoft. Ele diz assim que o ideal era que você tivesse as 3. O ideal era que você tivesse as 3. Que você seja um bom executor de tarefas individual, que você saiba também trabalhar em equipe e saiba gerir outras pessoas. Só que ele diz assim, só que esse perfil é raro na Microsoft e nas grandes organizações do mundo. E o Warren Buffett falou só que você deveria aprender a estar confortável ao falar em público. Porque se você estiver confortável ao falar em público, você vai fazer uma boa apresentação dos relatórios para os seus superiores. E se você é um dos superiores, você vai conseguir apresentar muito bem seus relatórios. Se você for conversar com a equipe, e você tem uma equipe, você vai ser um bom comunicador de metas, de objetivos, de tarefas a serem executadas. Mas se você é um membro de equipe, você vai apresentar os relatórios dos seus resultados, dos resultados do seu trabalho, dos resultados do seu setor. Então, estar confortável ao falar em público significa que você tem controle sobre tudo aquilo que você está falando. Então, eu achei muito interessante essas 2 colocações, tanto do Warren Buffett como do Bill Gates,
mostrando o perfil do profissional das organizações de grande porte no mundo todo. E que não é diferente aqui no Brasil. E eu escolhi para falar nessa live de hoje, que estou com as matrículas abertas do treinamento Mago da Oratória, para a pessoa entender um pouco mais sobre como funciona o método e por que eu usei uma estrutura pedagógica da forma que eu usei. E só de eu ter criado um método com uma estrutura pedagógica, o meu treinamento ele acaba sendo já um diferencial competitivo. Por quê? Porque eu tenho certeza que se você entrar em todos os treinamentos e cursos que tem pela internet, que a grande maioria é curso, você vai perguntar qual a estrutura pedagógica e qual o método. Você vai ver que muitas vezes não é muito claro isso dentro da apresentação. E a grande maioria dos cursos, por isso que eu diferencio de curso e chamo de treinamento, ele vai usar 2 dos atributos que eu coloquei aqui, que eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar 3 atributos. E a grande maioria dos cursos que existem no mercado, eles usam os 2 atributos, não os 3. E eu posso dizer isso com autoridade, porque eu já fui consultor do SENAC do Rio Grande do Sul, em mais de 105 municípios. Primeiro fui palestrante autônomo, depois o SENAC me contratou. Eu fazia palestras para o SENAC e fazia autônomo também. Mas eu sei como é a estrutura, então, de um curso, como que é organizado um curso no SENAC ou em qualquer outra organização de treinamento, de formação pessoal, de desenvolvimento pessoal e profissional. E depois eu fui também, durante um tempo, consultor, instrutor e treinador do SENAC aqui de Curitiba, que é um dos maiores SENACs do Brasil. Então eu sei como funciona isso na prática, por isso que eu posso dizer o que é uma estrutura pedagógica e o que é um método. E sou professor universitário, professor de MBA, professor já convidado pelo MEC, como professor especialista, fui professor do IFPR. Então eu sei o que é uma estrutura pedagógica e um método. Mas deixa eu contar para você. Eu escolhi hoje 3 atributos do apresentador, 3 atributos do orador, 3 atributos de alguém que vai ter que fazer uma apresentação em público. O primeiro atributo, e isso é muito interessante porque eu gosto muito de um cara que é um grande palestrante aqui no Brasil, que é o Roberto Chernichik. E ele, nas suas falas, ele fala muito sobre isso. Médico, psiquiatra, um cara que eu tenho um carinho enorme de aprender e de ver como que ele se coloca como um profissional aqui no Brasil. E ele é uma referência, já é uma referência há 40 anos, pela forma como ele faz seus discursos, pela forma como ele tem posicionamento no palco. E o primeiro atributo é esse, posicionamento. O primeiro atributo que você precisa desenvolver, para estar confortável ao falar em público é posicionamento. Então, quando eu aprendo posicionamento, me posicionar, eu começo a ter controle sobre todo o resto. E eu vou contar para você o que é posicionamento. E vou contar para você quais são as características que eu coloquei na estrutura pedagógica do meu treinamento, do meu método sobre posicionamento. Eu sei fazer curso. Então, se eu tivesse que organizar um curso, eu usaria os outros 2 atributos só. Não usaria posicionamento. Porque o posicionamento dá muito trabalho. O posicionamento é transformação. Então, quando eu digo que no meu treinamento eu ensino posicionamento, eu estou dizendo que o desenvolvimento pessoal, ele vai passar de um estágio da posição que ele está hoje, muitas vezes travado, para destravar. Mas vai envolver uma série de conhecimentos e de expertises que nem todo treinador, que nem todo mentor, que nem todo professor domina. Então, a grande maioria dos cursos que você vê, você vai perceber que ele não trabalha muito posicionamento, trabalha muito superficial. E quais são os itens que eu coloquei no posicionamento do meu treinamento? Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atributos no posicionamento. Uma pessoa que quer ter posicionamento e se tornar um apresentador, deixa eu dar um exemplo a você. Quando você olha o Silvio Santos, vou pegar o Silvio Santos, que é o cara da apresentação na televisão.
Então, quando você pega o Silvio Santos, você percebe que o Silvio Santos tem uma série de características como apresentador. Quando você pega o William Bonner, tem outro perfil. Se você pega o Obama, você vai perceber na oratória moderna o posicionamento dele. Ronald Reagan, que era um dos outros grandes comunicadores do rádio, tem posicionamento. Bill Clinton, eu estou pegando os caras americanos, porque esses caras trabalharam muito forte a oratória moderna. Eles trabalharam muito forte a oratória moderna. No Brasil, nós só temos 2 grupos de identificação para nós de oradores da oratória moderna. Mas daí, se eu falar desses 2, eu vou entrar em alguns conflitos que não é a intenção dessa live. Mas eu tenho 2 grupos de oradores no Brasil que aparecem bastante, que são da televisão, seja de entretenimento, seja do jornalismo, seja de informações, e tem na política. Então, quando eu pego os caras da política, eu consigo identificar os oradores da oratória moderna no Brasil, que usam as ferramentas. Mas daí eu vou entrar num tema que não é momento agora. E o outro é os caras da televisão. Então, quando eu enxergo os caras da televisão ou da política, você sabe que eles têm posicionamento. Pode ver a postura, toda a organização da estrutura da fala tem posicionamento. E no posicionamento, eu quero contar para você que a primeira coisa que é importante no posicionamento, e isso está bem no início do meu treinamento, está bem no início da minha estrutura pedagógica, é a identidade. Sempre que você encontrar um grande orador, seja em qualquer tempo, você vai perceber que a identidade dele é muito forte. Ele sabe quem ele é. Ele é extremamente seguro de quem ele é. E quando eu descubro a minha identidade, é a primeira característica importante para que eu possa gerar na percepção das pessoas o posicionamento. Então, é muito importante a percepção que as pessoas têm de mim durante a apresentação, baseada na minha postura. Então, posicionamento, a primeira característica é a identidade. A segunda característica que todo apresentador em público tem como atributo dentro do posicionamento é o poder pessoal. Poder pessoal é diferente de poder posicional. Poder pessoal é aquilo que você é quando você não está na sua atribuição profissional. Por exemplo, se você é um juiz, o seu poder pessoal é o juiz indo lá na esquina comprar um jornal, uma revista. O seu poder pessoal é quando você deixa de ser bombeiro, quando você deixa de ser policial, quando você deixa de ser enfermeiro, médico, executivo, líder, jogador de futebol, quando você sai da sua posição, do seu poder posicional, e você vai lá na esquina, na banquinha, lá comprar uma revista, você está indo com o seu poder pessoal, mesmo que você tenha um grande poder posicional. Pode ser que o cara da banquinha conheça você, daí ele vai dizer assim, tudo bem, doutor? Tudo bem, doutora? Você vai dizer, tudo bem, mas a sua comunicação com ele será pessoal, não será profissional. E isso é um grande conflito para a grande maioria das pessoas. Quando a pessoa detém um poder posicional muito alto, que a opinião pública conhece, é muito interessante. Às vezes eu estou no lugar e a pessoa fica me olhando. Aí eu estou lá no supermercado, estou na rua, a pessoa fica me olhando, me encarando. Eu olho, mas eu não sei quem é aquela pessoa. Aí daqui a um pouquinho, a pessoa diz assim, tudo bem, Giovanni? Eu digo, tudo bem. Ela assim, fui seu aluno lá no curso online da FPR. Fui aluno seu lá na pós-graduação. Fui aluno seu lá no curso não sei aonde. Tinha 8.000 alunos. Eu não sei quem são os alunos. Mas eu estou no lugar e ele me enxerga. Esse é o poder posicional. Então ele me olha e diz, daí, professor? Às vezes os membros da minha equipe me chamam de chefe. Daí, chefe? Tem algumas pessoas que eu já não sou chefe delas há muito tempo, não sou líder delas há muito tempo. E elas me encontram e chamam, daí, chefe, tudo bem, chefe? Chefe, é uma forma carinhosa
mas não deixa de ser um pouco de poder posicional, que ficou dessa marca de você ter sido gestor, de você ter sido líder nesse poder, nessa característica desse poder posicional. Mas o poder pessoal é diferente do poder posicional. Então, na estrutura eu diferencio isso, mas eu falo sobre o poder pessoal. A partir do momento que você define a sua identidade, e aí eu trabalho a identidade espiritual, a identidade comportamental, são duas coisas diferentes. Eu consigo entender, a partir do meu perfil da identidade espiritual, eu consigo entender o perfil da minha identidade mental e comportamental. Então, como que a minha mente, ela se identifica? E aí a minha identidade pessoal. E aí eu conto, tem 5 tipos de identidade. Tem 5 óculos para você enxergar. Então, os 5 tipos de identidade é diferente dos 7 níveis da identidade. Ontem eu fiz uma live e eu falei sobre os 7 níveis da identidade. Hoje eu estou falando os 3 atributos de um apresentador em público, de um orador, de um líder, de um apresentador. Mas dentro da identidade tem 5 tipos de identidade. Quando eu sei isso, abre a minha mente para uma série de coisas. E aí eu entro, depois do poder pessoal, eu trabalho propósito. E o que é propósito? Eu trabalho lá na oratória clássica, porque eu ensino 3 oratórias: a oratória clássica, a oratória moderna e a oratória holística. Na oratória clássica, principalmente a oratória de Aristóteles, eu entro um pouco na oratória de Cícero, mas o meu personagem predileto é Aristóteles. Por quê? Porque Aristóteles era um mago. Então, Plim é assunto de mago. Então, lá na oratória clássica, o personagem é o orador. Por isso que às vezes eu tenho dificuldade de dizer assim, ó, os 3 atributos do... Poxa, eu vou falar. Os 3 atributos do orador, que era o personagem da oratória clássica. Os 3 atributos do líder, que é o personagem da oratória moderna. Os 3 atributos do mago, que é o apresentador da oratória holística. Então, às vezes, eu fico assim, se eu disser orador, eles não vão entender. Se eu disser líder, eles vão achar que é líder falando de liderança. Se eu falar mago, eles não vão entender também. Então, eu falei aqui apresentador. 3 atributos do apresentador. Então, o apresentador na oratória de Aristóteles era o orador. E o objetivo do orador era a persuasão. E a oratória era a arte. O personagem da oratória moderna é o líder. O objetivo é o propósito. E a habilidade, a forma dele apresentar é a habilidade. Aquilo que é a arte na oratória clássica, na oratória moderna é habilidade. Na oratória holística é espiritualidade. Então eu tenho arte, eu tenho habilidade e tenho espiritualidade. Eu tenho orador, eu tenho líder, eu tenho mago. Eu tenho a persuasão, eu tenho o propósito e eu tenho espiritualidade. Plim, você viu que tem um método? Você viu que tem uma estrutura lógica, um raciocínio pedagógico baseado nessa expertise, na experiência minha desse tempo todo? Então eu consigo enxergar, eu consigo navegar, eu consigo fazer uma trilha lá da oratória clássica para a oratória de hoje. E esses personagens, eles precisam, na hora que eu entro no palco, se posicionar. Então, o primeiro atributo é o posicionamento. Então, quando eu entro numa reunião, quando eu entro numa apresentação, quando eu entro numa palestra, quando eu entro numa aula, quando eu entro numa reunião com chefes, com líderes, quando eu entro numa reunião individual, ou numa reunião de grupo, ou numa apresentação em público grande, qual é o meu posicionamento? Eu entro como um orador? Eu entro como um líder ou eu entro como um governante? Porque na oratória holística, o mago é governante. Então, eu preciso me posicionar. E muitas vezes, pela minha expertise, pela minha sensação e pela minha percepção, que daí transcende, daí o mago ele aprende isso, ele aprende a sentir a energia do ambiente. Dependendo da energia, eu preciso ser governo, eu preciso ser governante. Eu preciso me posicionar
com governo, com autoridade. Então, todos os requisitos vão ter que entrar. Vai ter que entrar a identidade, vai ter que entrar a autoridade, vai ter que entrar o poder pessoal, e vai ter que entrar o propósito, e vai ter que entrar todos os outros que eu estou apresentando aqui. Então, eu tenho que me posicionar. E o meu posicionamento é de governo. Mas tem hora que eu preciso sentar e conversar e tem que levantar. Por exemplo, se eu estiver no meio de líderes, eu preciso me levantar como um líder. Preciso me posicionar como um líder, porque eu estou entre líderes. Mas se eu estou entre governantes, eu preciso me posicionar como governante. Mas se eu estou com os meus alunos, eu posso me posicionar como orador. Porque agora, como orador, eu posso fazer arte. Eu posso apresentar arte. Eu posso brincar com os elementos. Eu posso pegar a semente, está aqui a semente. Eu posso brincar com a semente. Posso fazer metáforas com a semente. E dependendo do lugar, dependendo do momento, dependendo da situação, eu também posso fazer esse tipo de analogia, de metáfora, com líderes. Mas tem que saber fazer isso. Na medida certa, no tempo certo, na hora certa, para não acabar cometendo algum erro de estratégia. Então eu tenho que saber isso. É posicionamento. E dentro desse posicionamento, então, eu tenho identidade, e eu tenho poder pessoal, e eu tenho propósito. Só que aqui entra um negócio interessante. Eu sou um cara que estuda o propósito há muito tempo também. O propósito é uma coisa, propósito é diferente de missão. Eu não estou falando de missão, eu estou falando de propósito. Propósito é uma coisa que envolve espiritualidade. Propósito é uma coisa que envolve espiritualidade. Então, por isso que propósito está depois de identidade. Identidade clarifica propósito. Quando eu consigo identificar a minha identidade espiritual, mental e comportamental, eu já começo a gerar poder pessoal. E para chegar no propósito, eu tenho que ter clarificado a minha identidade. Então, clarificar a minha identidade ajuda a clarificar o meu propósito. E propósito é um negócio interessante. Dificilmente alguém vai saber qual é o seu propósito se ainda não identificou a sua identidade. Plim. Tem gente que vai passar pela Terra e não vai saber por que veio para a Terra. Porque propósito... Primeiro falar identidade. Identidade é o que eu sou. E propósito, o que eu devo fazer. Identidade é quem eu sou. O propósito, o que eu devo fazer. E aí tem um negócio interessante. Deus, ele não é administrador. Deus não é administrador. Pega esse código. Deus não é administrador. Significa que não adianta você chamar Deus para ele ser junto. Deus vem ser meu sócio. Deus não é sócio de ninguém. Ô, Johnny, como que você sabe? Como que você afirma isso? Tenho certeza. Eu já vi isso na prática. Eu já convidei ele para ser meu sócio. Ele nunca entrou nos negócios. E todos os outros, cara, deixa eu falar um negócio para você. Tanto que ele não é sócio, e ontem eu falei que ele deu a terra para nós homens, e homens macho e fêmea, nós homens macho e fêmea, ele deu a terra para nós governar. Ele deu a terra. Ele não disse assim, peguem a terra e eu vou ser sócio de vocês. Ele disse que ele tem os céus, a terra é para nós, é nossa. Ei, se vira. Deixa eu contar uma coisa para você, é tão sério isso, que 2% das pessoas na terra que detém as maiores riquezas materiais, nunca entraram numa igreja. 2% dos que detêm a maior quantidade de bilhões de dólares, vou usar dólar como referência, bilhões de dólares, nunca entraram numa igreja, mas eles entendem os princípios da terra. Como eles entendem como funcionam os princípios da terra, eles ficam ricos. E aí, olha que interessante.
Tem uma história aqui que eu estava lendo hoje, vendo uma história muito interessante, que representa muitas vezes eu e você. Por que eu e você não prosperamos? Por que eu e você não prosperamos além daquilo que deveríamos prosperar? Por que eu e você não alcançamos mais do que aquilo que possamos imaginar? Tem uma história muito legal de um cara chamado Charles Spurgeon. Esse cara, ele nasceu em 1934. Em 1850, com 16 anos, ele fez a primeira apresentação em público. Com 16 anos, ele fez a primeira apresentação dele em público. Charles Spurgeon. Com 18 anos, ele começou a ser pastor numa igreja com 100 pessoas. Com 4 anos depois. Com mais 5 anos, ele estava fazendo uma apresentação no auditório Crystal Palace em Londres, com 23 mil pessoas. Mas eu não vou falar sobre o Charles. Esse cara se tornou uma celebridade, como um pregador, como um pastor batista. E um dia, ele foi visitar uma senhora. Que estava no leito, quase chegando a hora dela morrer. E eles chamaram ele para ir lá levar uma palavra abençoada para essa senhora. E quando ele estava conversando com essa senhora estava muito debilitada pela fragilidade da vida que ela levou nos últimos anos. Ela tinha trabalhado durante 50 anos como uma doméstica. E ela, como doméstica, nesses últimos 50 anos, uma vida de muito esforço físico. E agora ela estava muito desnutrida e estava quase morrendo. E o Charles Spurgeon olhou na parede e tinha um quadro, numa moldura muito bonita. E nesse quadro, ele olhou mais de perto, se aproximou desse quadro e ele perguntou para aquela senhora o que aquele quadro estava fazendo na parede. E ela diz lá nos relatos que ela tinha trabalhado para uma família da nobreza inglesa durante 50 anos. E a condessa, logo depois que a condessa estava doente, e antes da condessa morrer, a condessa chamou ela e entregou esse papel bonito. E assim, esse papel muito bonito, eu achei ele muito bonito. Como foi um presente da condessa, que eu trabalhei 50 anos para ela, eu coloquei na parede. E está aí há muitos anos, está aí nessa moldura. E o Charles Spurgeon foi lendo o que estava escrito lá e era um testamento. A condessa tinha deixado para essa senhora bens, dinheiro. E o Charles foi procurar saber o que estava acontecendo e as pessoas que estavam na guarda desses bens disseram que tinham procurado essa senhora durante muito tempo e não encontraram. E os bens estavam rendendo juros. E essa mulher, no leito de morte, ela descobre que ela era muito rica, que ela tinha muitos bens. E ela viveu todos os últimos anos da vida dela na mais completa necessidade, desnutrida, com dificuldade. E ela era uma pessoa rica. O que eu estou querendo dizer com isso para você? Às vezes abre portais na nossa vida. E esses portais a gente tem que entrar. Ah, Giovanni, você está dizendo isso por causa do treinamento? Não, mas abre portais que você tem que entrar. Eu, todas as vezes que abri o portal, eu entrei. Eu fui treinado para dizer sim. Eu fui treinado para entrar, enxergar oportunidades, enxergar coisas que os outros às vezes não enxergam. Abre as oportunidades. E eu falo para os meus alunos, e nem todos os alunos, eles acreditam e entram nos portais.
Por isso que está escrito, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Você vai perceber que, e aí quando você lê o livro Mais Esperto que o Diabo, escrito por Napoleão Hill, lá em 1948, ele escreveu o livro e deixou escrito o livro. Ele diz que o diabo disse para ele que 98% da terra estão sob o domínio dele. E a primeira coisa que ele coloca para fazer com que a pessoa trave é o medo. Medo. As pessoas, elas não entram nos portais por causa do medo. Você vai ver que todos os filmes, todos os grandes filmes de Hollywood têm portal. Quando Indiana Jones ele chega, abre o portal para ele entrar e buscar o cálice. Harry Potter abre o portal no trem, na estação. O João e o pé de feijão, ele sobe e abre o portal do céu. Portais. Portais. Está cheio de portais. E nós não entramos nos portais. Como nós não entramos no portal, vai ter um ciclo da nossa vida que pode ser que nunca mais o portal se abra. Pode ser que abra de novo, mas pode demorar muito tempo. E quando nós entramos no portal, tudo pode acontecer. Você vai ver em várias e várias e várias histórias. Eu gosto muito da história dos 12 príncipes que foram visitar a Terra Prometida. Eles foram ver o portal, porque Deus disse que tem um portal. Eles vão ser enviados para uma Terra Prometida. E Deus assim, vai lá ver. E daí Moisés mandou, eles foram ver. Em 40 dias eles voltaram. E eles viram tudo. Tinha um cacho de uva que 2 homens tiveram que trazer pelo tamanho do cacho. E quando eles voltaram, disseram assim, ó, existe mesmo, o portal existe, a Terra Prometida existe. Mas, sempre que tem um mas, o mas é um impedimento para acessar o portal. Quando os 10 espias, a não ser Caleb e Josué, começaram a dizer dos gigantes, dos muros, ei, todo o portal vai ter dificuldade. Indiana Jones teve dificuldade, Harry Potter teve dificuldade, todo o deserto teve dificuldade, os hebreus tiveram dificuldade. Sempre vai ter dificuldade nos portais. Mas eu tenho que entrar no portal se eu quiser acessar uma nova fase. Não tem como acessar uma nova fase. Eu não gosto de jogo, eu não jogo. Mas se você usa jogo de computador, você precisa acessar a próxima fase para ver novas experiências, novas oportunidades no jogo. E você não chega em novas fases se você não passar pelo portal, daquele portal. Você não acessa. Essa mulher era muito rica, estava lá o testamento na parede e ela não acessou o portal. Era para ela. Ela tinha que ter pego aquele documento e levar para alguém ver o que era aquele documento. Ela teria acessado um novo portal, ela teria tido riquezas, uma casa muito abençoada, muitos recursos. Ela viveria uma vida próspera. Mas ela não acessou o portal. E morreu sabendo agora que ela tinha um portal à sua disposição. Qual o portal que se abre para você? Qual portal será que está aberto? Amanhã é segunda-feira. Qual portal que vai estar aberto amanhã para você e que você continua? Provavelmente amanhã você vai levantar do mesmo jeito, vai fazer o ritual que faz do mesmo jeito, vai ir para o seu trabalho, para alguma coisa que você faz, para o mesmo jeito e vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. E não abre portal, não abre nenhum portal novo. Então, propósito é algo que é sobrenatural. Propósito é energia. Propósito é energia. Mas eu não acesso o propósito se eu não tiver a identidade bem definida, principalmente a identidade espiritual. Ontem eu falei sobre os 7 níveis de identidade. Hoje eu estou falando sobre os 3 atributos do apresentador, que pode ser o orador, que pode ser o líder, que pode ser o governante, que é o mago. Quando eu acesso e tenho esse entendimento, eu começo a enxergar coisas que eu não enxergava antes. E propósito, sabe por que ninguém, ou pelo menos a grande maioria desses 98% acaba não encontrando o seu propósito? Porque o propósito é um V. O propósito é um V. Quando você
Define a sua identidade. E eu ensinei ontem, daí você vai lá no vídeo de ontem, lá na live que eu fiz ontem, eu falei sobre os 7 níveis da identidade. Quando você acessa o primeiro nível, você já começa a clarificar o seu propósito, já começa a entrar no entendimento do seu propósito. E o seu propósito, e eu estava dizendo que Deus ele não é administrador. Ele não vai ser seu sócio. Pode chamar à vontade. Deus, sabe por que Deus não vai ser teu sócio? Porque se ele for sócio de um negócio, ele vai ter que discutir esse negócio. Primeiro que Deus ele não tem medo. E você provavelmente tem medo de algumas coisas. Você fica na dúvida. Deus não tem dúvida. Deus ele é certo. Ele sabe o que ele diz. Deus diz está feito. E ele disse lá no primeiro nível ontem, ele disse quem eu e você somos. Então Deus, ele dificilmente conseguiria ser sócio do homem. Porque o homem faz tudo diferente daquilo que ele diz. Então ele vai ter que... Já pensou, você tem que tomar uma decisão? E daí você vai dizer, Deus, vamos ter que tomar uma decisão. Aí Deus vai vir discutir com você essa decisão. Deus vai ter que ficar pensando sobre algo que você já devia estar fazendo e você não está. Ele não vai. Então Deus não é administrador e não é sócio de ninguém. Mas Deus ele tem uma característica muito importante. Deus é investidor. Plim. Ah, como que é isso, Giovanni? Sim, Deus, ele não é administrador, mas ele é investidor. Olha que diferença. Pega esse código. Ele é um investidor. Ele investe em mim, investe em você, investe nos seus propósitos, investe nas suas missões, investe nas suas ações, investe nos seus negócios, desde que gere capital social para ele. Ô, Giovanni, explica melhor esse negócio. Sim, se você tem um projeto, um propósito, e esse seu propósito é um propósito que vai gerar para ele capital social, ele é investidor. Eu convidei ele para ser investidor no meu negócio. Aí ele investiu. E ele está testando, vendo como é que é. Por quê? Porque o meu propósito é transformar vidas. Vidas. Pelo poder da oratória. O meu propósito é transformar ambientes pelo poder da oratória. O meu propósito é transformar organizações a partir do poder da palavra, pela oratória. Então, a partir do momento que eu quero transformar, que o meu propósito tem uma grandiosidade, que não é só para mim. Sempre que o propósito estiver em jogo, é eu e você temos que ganhar. E Deus tem que ganhar também. Então, quando eu vou investir em você, no meu propósito, querendo que você abra a boca, e você comece a subir no palco, que você comece a levar o que você tem dentro de você, pelas experiências que você já viveu, pelas histórias que você já viveu, por tudo aquilo que você já fez. Se você vai ser movimentada para isso, para transformar vidas. Eu digo isso para Deus, Deus, eu quero ajudar essas pessoas a transformar vidas pelo poder. A sua vida para você transformar outras vidas e outras vidas e outras vidas. Sabe o que Deus fala? Vou investir nesse negócio. E aí ele entra. E aí ele começa a investir. E o meu coração se alegra. E o seu coração se alegra. E você começa a perceber que alguma coisa está acontecendo e é sobrenatural. Então, o propósito é um V. Vem de Deus em mim e volta. Vem e volta. Vem e volta. É um V. Então, o seu propósito, ele vai vir de Deus, vai tocar em você e vai voltar. Quando tocar em você, você toca na outra vida. Então, vem de Deus, toca na outra vida, volta. Toca na outra vida, volta. Começa um grande mover. E propósito... Mas daí, Giovanni, como é que eu encontro esse propósito? Primeiro, você tem que passar pelos níveis da identidade. Mas se você pegar só o primeiro, que eu expliquei ontem, já vai fazer uma grande diferença. Então, a primeira coisa que o meu método, eu trabalho, é posicionamento. E aí eu só estou explicando para você identidade, poder pessoal e propósito. Só que quando eu tenho identidade, eu tenho poder pessoal e eu tenho propósito, eu tenho governo. E governo é mente. Governo é a alma.
Então eu aprendo agora como que eu gerencio a minha alma. Não tem lugar mais no meu cérebro para o medo. Porque o medo ele é fisiológico e ele é mental. Eu expliquei isso ontem. Então não tem mais lugar para o medo mental. Que ele é irreal, desproporcional. Não tem lugar para esse medo. Porque agora eu sou governo. Eu governo a minha alma. Eu governo o meu conhecimento. Eu governo meus desejos, as minhas emoções. Eu consigo entender, compreender, ter entendimento. Então, o meu coração está conectado com o cérebro. E essa conexão fluindo energia, eu tenho governo. Eu consigo governar. Eu consigo entender que eu não sou menor que ninguém. Eu posso estar na frente de uma pessoa que tem poder posicional, mas eu também tenho poder posicional. E o poder pessoal meu é tão forte que a outra pessoa, se o poder pessoal dela não for tão forte, ela vai ser impactada. A minha energia invade a energia dela. E eu aprendo, daí a partir desse governo, eu aprendo a ter um campo de energia que irradia uma energia maior. E aonde eu entro, por isso, transformar vidas e ambientes e organizações. Então, aonde eu piso, tem que acontecer uma transformação. Aonde um governante que se posiciona, ele entra, tem que ter transformação. Então, se você trabalha em qualquer lugar, o lugar onde você está tem que mudar. Alguma coisa vai acontecer, vai haver uma transformação e essa mudança é para melhor. Vai haver renovo, vai haver nova energia. Então, o próximo item do posicionamento, o próximo atributo é esse, governo. E aí surge a iluminação. O que é a iluminação? Que é o outro atributo do posicionamento. A iluminação é quando eu começo a transcender, e em todas as escolas iniciáticas de conhecimento, e oratória é uma escola iniciática, porque eu trabalho com metafísica, eu trabalho com neurociência, eu trabalho com o poder da mente, eu trabalho com o pensamento, eu trabalho com a emoção, com o sentimento, eu movo energia. Tem uma varinha branca que tem uma energia, tem uma varinha preta que tem energia. Dependendo do nível, ela tem uma energia diferente. O aprendiz, ele está aprendendo a entender energia. É simbólico, Giovanni. Sim, é simbólico. Como é simbólico o seu diploma da faculdade. Como é simbólico o seu curso de formação. Como é simbólico a sua carteira de motorista. Ela dá habilidade. Ela dá autoridade para você a partir daquela simbologia, daquele ritual. A mesma coisa a varinha. Quando você tem uma varinha, você vai aprendendo e vai se transformando. E esse conhecimento, a varinha representa essa autoridade. Então a iluminação, para Jung, que era o médico psiquiatra e pai da psicologia analítica, para Jung a iluminação era quando o meu consciente, eu consigo compreender a partir do meu entendimento, acessar o meu inconsciente, a minha memória existencial, conforme diz o Dr. Augusto Cury na sua teoria de PhD da inteligência multifocal. Então, como eu estudo a inteligência multifocal, e estudo a neurociência a partir dos pensamentos para as emoções, para os sentimentos, e também estou aprendendo, estou num curso disso, sobre a medicina energética. Então, eu sei que o meu campo tem centros emocionais. A medicina intuitiva, nós temos 7 campos emocionais, centros emocionais, e 3 centros de inteligência. Um no cérebro, um no coração e um no intestino. Então, o meu intestino, ele sente, ele pensa e ele decide. O meu coração, ele sente, ele pensa e ele decide. O meu cérebro, ele sente, pensa e decide. Nós somos um ser. Não é à toa que Deus me botou, eu e você, na Terra e diz que nós somos governantes da Terra. Ele nos colocou aqui equipados. Nós somos completamente equipados. Nós temos todos os recursos para governar a Terra. E a iluminação é quando eu consigo chegar da minha mente consciente, eu ir para o meu inconsciente. E quando que eu entendo isso? Quando eu aprendo o que é um bloqueio. O que está bloqueando a minha identidade e o meu propósito? Por que o meu propósito não foi clarificado ainda? Porque a minha identidade não foi definida.
como eu tenho traumas, bloqueios, entre o meu propósito e a identidade tem os bloqueios. E sabe por que tem bloqueios? Lá no livro Mais Esperto que o Diabo disse que ele, sabendo do nosso propósito, sabendo do propósito que Deus usaria na minha e na sua vida, ele coloca algumas pessoas para travar a gente lá na infância, principalmente nos 10 primeiros anos. E por isso que no treinamento você vai fazer o mapa da sua vida, de 10 em 10 anos. Por quê? Para identificar aonde que pode ter um bloqueador, um sabotador, um medo, o medo da crítica, o senso de não merecimento, a síndrome do impostor. Porque esses bloqueios foram colocados para você ter dificuldade de clarificar o seu propósito. E algumas pessoas vão passar pela Terra o tempo inteiro sem entender o propósito. Por quê? Porque não entraram, não saíram da mente consciente para o seu inconsciente. Então nós vamos iluminar o nosso inconsciente, abrir o nosso inconsciente e a partir do nosso inconsciente entender esses traumas, esses bloqueios e passar a ter governo sobre a nossa vida. E esse governo vai abrir portais para que eu possa passar de fase. Depois da iluminação, a autoridade. Então é óbvio, eu tenho identidade, tenho posicionamento, tenho poder pessoal, tenho propósito, tenho governo, acessei arquivos da memória existencial, ressignifiquei, aprendi a ressignificar emoções, aprendi a ressignificar arquivos, aprendi a fazer delete, resetar drives. Então, ó, computador, celular, ó, esse celular aqui que eu estou falando, eu só estou conseguindo falar com você porque ele tem internet. Então, muitas vezes, o propósito, você pode fazer uma analogia do celular com a internet. O celular é você, o seu corpo físico e o seu cérebro é o seu celular. O seu propósito é a internet. Então, a grande maioria das vezes, você é um completo celular com uma câmera. Vamos pegar um iPhone. Uma câmera que custa R$4.000, R$8.000. Um aparelho que tem um sisteminha interno para você fazer calculadora, para você fazer algum desenho, para acessar a agenda, que custa R$8.000 ou R$5.000. Sem internet, ele não tem muito sentido. Muitas vezes a nossa vida, sem acesso ao mundo espiritual, também não tem sentido, sem propósito. É uma vida esperando a aposentadoria, vivendo um dia após o outro, a rotina do dia a dia, o cotidiano. Então, quando eu tenho acesso à internet, o mundo se abre. Eu tenho acesso daí ao Facebook, ao YouTube, ao Instagram, o TikTok, aos vídeos do Netflix, assistir novela, assistir filme, assistir documentários, assistir... O mundo se abre. Me conectar com o aluno que está lá na Alemanha, com o aluno que está em Nova York, o aluno que está no Canadá, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Ouvir, ter aula. Eu estou tendo aula com os xamãs modernos, médicos, cientistas de todos os lugares do mundo. Eu estou sendo treinado há 2 anos com os xamãs modernos para entender sobre a medicina energética, para aprender sobre os novos modelos, a epigenética, aprender sobre a neuroplasticidade, como que o meu cérebro funciona. Então, quando eu tenho internet, eu consigo acessar. E ainda tem a legenda em português. Eu estava escutando um grande médico especialista americano e um outro alemão que ficaram 20 anos dentro da selva com os xamãs para entender como funciona a cura da medicina energética, que é a nova medicina que está sendo implantada no mundo. Como funciona a cura, como funcionam os canais de energia, como que é a doença e a saúde. E por que que no Brasil nós trabalhamos com a doença e por que que outros lugares do mundo eles trabalham com a saúde. E por que que nós somos a medicina ocidental que trata só a doença e muito pouco nós fazemos. Eu estou aprendendo sobre isso, para evoluir, para aprender, para desenvolver. Então, quando eu aprendo isso, eu começo a ter autoridade. E aí, por último, dentro dos... eu só estou no posicionamento. Dentro do último posicionamento, atributo é a atitude. A atitude. Eu aprendi agora, olha só, depois de muitos anos estudando também,
que eu não consigo tomar atitude com o cérebro, com o pensamento. Por quê, Giovanni? Porque o seu pensamento fica o tempo inteiro dizendo assim, ó, eu preciso fazer isso, eu devo fazer isso, eu quero fazer isso, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso caminhar, eu preciso ir na academia, eu preciso comer melhor, eu preciso me exercitar, eu preciso ler um livro, eu preciso... O seu cérebro fica o tempo inteiro dizendo isso. Só que pensamento não gera ação. Quem gera ação? Seu corpo. Vou dar um exemplo bem prático. Amanhã de manhã, você sabia que você pode ter um 13º ano? Não é 13º salário. Você sabia que você pode ter um 13º ano? E ainda poderia dar um nome seu para esse 13º ano? Como assim, Giovanni? Explica melhor isso. Ó, tem um nome no calendário, Júlio. O calendário Júlio é em reconhecimento, em honra a Júlio César. Então tem um calendário lá, o nome Júlio. Agosto, uma referência a Agostinho. Então, 2 nomes de calendário têm nomes de personalidades. Você pode criar um seu. Como assim, Giovanni? Se você todo dia acordar às 5 horas da manhã, Giovanni, já parou, ó, seu cérebro já vai começar a travar. Se você acordar, como eu acordei nos últimos 2 anos, eu acordei às 4:30 da manhã. E o que representa isso? Eu acordei todo dia 2 horas antes de todo mundo. Porque a grande maioria das pessoas diz que para ter uma boa noite de sono precisa dormir 8 horas, 10 horas. Eu não consigo. O seu cérebro está dizendo já de cara aí, ó. Eu não consigo levantar cedo. Seu cérebro. É esse cérebro que trava. É esse cérebro que não deixa você fazer as coisas. É esse cérebro aí. Então, amanhã de manhã, e aí eu vou explicar sobre o 13º ano, se você acordar todo dia 2 horas, durante os 12 meses, que são 52 semanas, 2 horas vai dar exatamente 1 mês a mais nos 12 meses pelas 2 horas que você acordar antes. E uma vantagem, que todos os murmuradores, os críticos, aqueles que não querem que você vença, aqueles que não querem que você tenha êxito, aqueles que ficam fazendo tudo para dar errado para você, eles vão estar dormindo. E o campo de energia das 4:30 ou das 5 da manhã até as 7 é um campo de energia límpido. Falando do Brasil, porque lá na Alemanha 5 horas agora a mais. Na Itália também é mais 4 ou 5 horas. Mas aqui no Brasil, se você acordar todo dia às 4:30 ou 5 horas da manhã, você ia fazer 2 horas de produção de conteúdo, de estudar, de fazer um curso, de tomar um banho gelado. Giovanni, sim, eu aprendi a tomar banho gelado, banho frio, banho normal, água normal, tomar café sem açúcar, acordar cedo, fazer leitura, fazer meu boot, que é a conexão com o mundo espiritual. Fazendo isso durante 2 anos, eu consegui 2 meses a mais do que todos aqueles que estão competindo comigo nesse momento. E de todos aqueles que competem não comigo, porque eu não faço competição com os outros, eu faço comigo mesmo. Mas com isso eu emagreci 10 quilos. Eu comecei a melhorar o meu raciocínio. Eu comecei a ler livros numa quantidade muito maior. O meu método e o meu treinamento foi construído nesse tempo. Eu consegui construir um ativo, que é o meu treinamento. É um ativo que pelos próximos anos ele só vai se aperfeiçoar e vai se estruturar. Com isso eu aprendi a gerar autoridade. E eu ganhei 1 mês a mais do que todos aqueles que dormem e acordam às 8, 7 da manhã. Se alguém acordar às 7 da manhã, eu já estou 2 horas na frente dele. E já produzindo. Quando ele começar a tomar banho, escovar os dentes, se preparar, eu já estou indo. Eu já estou fazendo outra coisa, já estou na frente. Quando ele começar a fazer as atividades dele e eu começar a fazer as minhas, eu já produzi 2 horas a mais que ele. Gerou produtividade. Agora, o seu cérebro não quer isso. Então, amanhã de manhã, faz um exercício. Bota para acordar às 5 horas da manhã. Giovanni, eu já sei que não vai dar.
Seu cérebro vai dizer. Mas daí você vai fazer o seguinte, vamos fazer um exercício para mostrar como que é o cérebro. Amanhã você vai fazer esse exercício, vai acordar às 5 da manhã. E tem um livro que você não está lendo, que está aí na prateleira da sua casa, até mais de um. Tem um livro que está aí na sua casa que você não lê, e que faz tempo que você não lê. E esse livro que você não leu faz bastante tempo, você vai pegar às 5 horas da manhã, vai acordar, só que quando você acordar, o seu cérebro vai dizer assim, fica mais um pouquinho, tá chovendo. Fica mais um pouquinho, tá dormindo. O pensamento vai travar você. Aí você vai fazer o seguinte, com o seu coração, você vai tomar a decisão no seu coração agora. E no seu coração você vai pegar a técnica 1, 2, 3. A técnica 1, 2, 3 é uma técnica para você ludibriar o cérebro. Então amanhã de manhã, quando você acordar, e você vê que o despertador tocou 5 horas, aí você vai perceber e vai dizer assim, preciso levantar. O seu cérebro diz, não, vira mais um pouquinho para o lado. Você vai pegar com o seu coração, que é sentimento, você vai dizer para o seu coração assim, 1, 2, 3, se vira e levanta. Quando você fez um ato com o corpo, um gesto com o corpo, começa a acontecer alguma coisa diferente. Quando você começa a levantar, você levantou, o seu cérebro já não diz vira para o canto. O seu cérebro agora começa a dizer, você não vai tomar banho gelado, né? Ele já perdeu pro travesseiro. Agora você vai dizer que vai tomar banho gelado. Quando você vai dizer que vai tomar banho gelado, Giovana, eu tô fora disso. Eu só tô mostrando para você. Se você não quer, não precisa fazer. Eu só tô mostrando para você como que funciona o seu cérebro. Como que funciona a sua vida. Por que que você procrastina coisas há muito tempo? E por que que você está procrastinando coisas há muito tempo que você não faz? Por que que você ainda não está no peso que você gostaria de estar? Por que que você ainda não se alimenta do jeito que gostaria? Por que que você ainda não está fazendo a especialização, o livro que você queria ter lido? Ou por que que você não está fazendo aquilo que você já se propôs a fazer lá no dia que você ficou pulando ondinha no mar no dia 31 de dezembro? Por que que aquelas coisas... janeiro, fevereiro, março, abril, maio já está indo. O ano já está indo embora. Está passando muito rápido. Aí quando você vai lá, o seu cérebro vai dizer, não, faz isso. Aí você vai lá, vai ligar a água, e daí você bota a gelada e ele, não! Aí você entra, daqui a pouquinho ele vai ter que começar a raciocinar como que ele controla, porque você já entrou. Aí quando daí ele vai dizer assim, não, você vai ficar doente, você vai ficar gripado, o seu sistema imunológico, tem uma experiência aí, não precisa fazer, mas já tem uma experiência comprovando que o meu sistema imunológico, quando eu tomo banho frio, ele se liga, meu sistema imunológico todo se liga. E eu tomei banho ano passado, naquele inverno que nós tivemos, teve um dia que estava menos 5 graus. E eu cheguei a tomar 2 banhos por dia. Eu gosto de tomar 2 banhos, um de manhã e um à noite. 2 banhos por dia. E nunca fiquei gripado, passei pela pandemia toda, os 2 anos. Mas sabe por quê? Porque o meu cérebro, quem governa é a minha alma. O meu cérebro governa o meu corpo. E ele sempre vai querer economizar energia, me proteger, economizando energia, e ele sempre vai querer fazer com que o meu corpo não gaste energia, porque a atribuição do cérebro é cuidar do corpo, a atribuição da minha alma, do meu coração, é cuidar da minha alma. O meu coração é que cuida da minha alma. Que hora você dorme, Giovanni? 11h30, meia-noite. E acorda 5, 4h30. E às vezes vou além da meia-noite. E daí, Giovanni? Daí no sábado e no domingo, aí eu tiro uma sonequinha depois do almoço. 1 hora, 2 horas, tô pronto de novo. Ligado, tô sempre ligado. Então, cérebro, dominar o cérebro é governo. Deixa eu ir adiante. Então agora eu tenho o posicionamento. Eu só falei sobre posicionamento. Mas os 3 atributos de um apresentador, de um orador, de um apresentador líder ou de um governante, a primeira coisa é ter isso, posicionamento. É ter identidade bem definida, esse posicionamento, poder pessoal, propósito,
o que eu estou fazendo? Essa conexão espiritual, propósito, governo, governar minha alma. Ter governo sobre a minha alma, ter governo sobre os meus sentimentos, ter governo sobre os meus impulsos. E daí eu tenho a iluminação, que é acessar da minha memória consciente para o inconsciente. Aí eu tenho a autoridade e aí eu tenho a atitude. Ok, agora eu tenho posicionamento. Qual que é a próxima fase? Agora, na próxima fase, você precisa ter, agora eu começo a ensinar a parte da estrutura do oratório. A próxima fase, depois do posicionamento, eu preciso ter agora a palestra. Eu preciso ter uma palestra e eu preciso ter uma apresentação. Então, se eu sou um palestrante, qual palestra que eu tenho? Eu tenho uma palestra sobre medo, eu tenho uma palestra sobre as competências soft skill, eu tenho uma palestra sobre competências hard skill. Então, eu tenho qual palestra? Mas eu não quero ser um palestrante, Giovanni. Então, eu quero ter uma apresentação, um relatório. Ah, mas eu sou um advogado. Então, eu tenho que ter um discurso, eu tenho que ter uma tese, eu tenho que ter uma estrutura da minha apresentação. Eu tenho que ter uma estrutura da minha defesa. Eu tenho que ter uma estrutura da minha acusação. Então, uma peça. Daí você pode dar o nome que você quiser. Palestra, peça, aula. Eu tenho uma aula de 40 minutos, mas eu tenho uma aula de 2 horas. Eu já dei aula de 8 horas. Como assim, Giovanni? Um MBA é aula o sábado inteiro. Então eu começo às 8 da manhã e vou até 6 da tarde. Mas só falando? Não, é uma aula. Então a estrutura da apresentação está dividida entre conteúdo expositivo, tem um filme, tem uma dinâmica, tem uma atividade individual, tem uma atividade de grupo, e eu vou indo, pum, 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 ligando todas as conexões. Então eu tenho uma apresentação, eu tenho uma peça, eu tenho uma estrutura da minha apresentação. Então, o segundo atributo que todo apresentador precisa ter é a peça, é a minha mensagem. E eu aprendo, daí você vai aprender no meu método, que tem 5 propósitos da comunicação. Você vai aprender 5 propósitos. Sempre que eu for fazer uma apresentação, vai ter 5 propósitos. Lá na estrutura da escola clássica tem 3. Você vai aprender as 3 de Aristóteles. Porque Aristóteles ensinava 3 grupos de pessoas. Aristóteles ensinava advogados, ensinava políticos e ensinava religiosos. Eram os 3 grupos de cliente de Aristóteles, da escola de Aristóteles. Advogados, políticos e religiosos. Aqui aprendiam na escola do Liceu de Aristóteles. Na oratória moderna, tem 5 propósitos. Você vai identificar qual dos 5 você vai usar na sua apresentação. E por último dos 3 atributos, é a performance. A performance é a sua performance na apresentação. A sua performance no vídeo, a sua performance no palco, a sua performance na sala de aula, a sua performance no tribunal, a sua performance. Então são os 3 atributos. Posicionamento, a sua apresentação, a sua palestra e a sua performance. Aristóteles chamava a apresentação, a estrutura, ele chamava de argumentação e chamava performance de oratória. E a argumentação e a performance era a retórica da escola clássica. A oratória moderna juntou tudo isso. Então, quando eu estudo a oratória clássica e eu apresento isso para o aluno, eu vou aprender a retórica, que é a argumentação, e a eloquência, a performance do apresentador na estrutura da oratória clássica. Na oratória moderna mudou isso. Nós integramos isso. A oratória tem o posicionamento, a apresentação com a argumentação, a lógica e a performance, a eloquência e a performance do apresentador. Plim! Valeu? Ei, até o dia 13, você está convidado a participar do treinamento Mago do Oratório. Aqui na bio do Instagram está o acesso, para você ter acesso ao treinamento. Nós vamos ficar juntos durante 12 meses, numa trilha. Você terá acesso ao treinamento por 12 meses. Uma série de videoaulas e com algumas aulas online, como essa que nós estamos fazendo aqui, em alguns dias das fases do treinamento.
Nesse momento você vai ter acesso, já tem lá no outro lado 22 aulas, mais 7 testes que você vai fazer para identificar o seu perfil comportamental, identificar e clarificar a sua identidade. Vamos definir, nós vamos ter uma fase inteira quase só do propósito, que nós vamos trabalhar e definir o seu propósito, como que eu encontro o meu propósito. Vamos trabalhar, além do propósito, a técnica japonesa do Ikigai e o propósito dentro de uma visão espiritual. E com isso, nas 2 primeiras fases. E aí depois nós temos a terceira, nós vamos até a fase 9, quando nós vamos aprender a estruturar uma apresentação, a estruturar um discurso e vamos aprender sobre a performance desse discurso. Então, posicionamento, a sua apresentação e a sua performance. Valeu? É meu convidado. Até o dia 13, as inscrições estão abertas e ainda você vai ter o benefício de ter uma mentoria comigo de 3 horas. Assim que você fizer os seus testes, você vai ter uma oportunidade de 3 horas de mentoria para você conhecer melhor aquilo que você identificou numa mentoria que eu vou dar para você individual, acompanhando você. Temos um grupo do Telegram que os alunos interagem, temos na própria plataforma que há uma interação e ainda um acesso no Telegram que você pode fazer perguntas, dúvidas, esclarecer e eu respondo com áudio, uma vez na semana. Então, é por isso que é um treinamento. Eu vou pegar na sua mão e passo a passo nós vamos fazer a viagem nessa trilha. A trilha do aprendiz a mago. Você, no segundo módulo, você vai ganhar uma varinha branca se fazer todas as atividades. E se tudo correr bem, seguindo todo o roteiro da trilha, na fase 9, você vai receber a sua varinha. E será considerado um mago e uma maga do oratório. Alguém que tem posicionamento, que sabe estruturar qualquer tipo de apresentação e tem performance. Seja num vídeo, seja numa live, seja numa sala de aula, numa apresentação em qualquer lugar. Então você é meu convidado. Plim, plim, plim. Namastê. O Deus que habita em mim, que me mandou para a terra para governar, saúda o Deus que habita em você, que mandou você vir para essa terra para governar. E tem 2 caminhos. Ou você governa, ou será governado. A escolha é sua.